Hoje nós estamos falando sobre o manual de cultura. E cultura organizacional, eu entendo que é aquilo que os seus colaboradores estão fazendo quando ninguém está olhando. E na minha visão, o primeiro pilar e mais importante é a clareza das comunicações. Através da clareza, você evita ruídos de comunicação. Então são acordos que você faz com o seu colaborador, são alinhamentos de expectativas. A partir do momento que o colaborador sabe o que a empresa espera dele e que você também tem que entregar para a empresa, vocês fazem um alinhamento institucional e não há uma ruptura de expectativa. Eu deixei bem claro no descritivo de cargos e funções, nas papéis e responsabilidades, as normas da empresa, aquilo que eu espero do colaborador. Então, quando há um ruído de comunicação entre o que foi acordado, é necessário chamar o colaborador, até o colaborador convocar uma entrevista com a diretoria da empresa para fazer esses alinhamentos. Uma empresa que não tem clareza de comunicação, ela tem uma ruptura na sua cultura. Então, a entrega, ela fica dissociada entre o projetado e o realizado. Então, há esse hiato de alinhamento de expectativas. E o que corrige isso? Clareza de comunicação. Agora eu vou trazer, a título de exemplo, um dos vários ruídos de comunicação onde a clareza não está bem acordada entre empresa e colaborador. Você passa uma meta e essa meta não é tão clara. Ela não tem uma data definida, ela não tem um número, não tem um dono dessa cadeira. Então você cria uma expectativa. Você não fez um alinhamento, a título de exemplo, de meta de esforço que ele tem que atingir, de meta de resultado. Você fala de forma muito genérica. E aí, quando você estabelece uma meta de esforço, por exemplo, call center, você tem que fazer 100 ligações por dia. Essa é uma meta de esforço. E aí seu colaborador está fazendo 30 ligações ali, prospectando novos clientes. A meta de resultado dele vai ficar comprometida e isso vai impactar a meta geral da empresa. Então essa clareza dos comportamentos de meta de esforço, que consequentemente vão gerar a meta de resultado, precisam ser claros, precisam ser acordados. Então eu enxergo a clareza como pilar principal de ruptura de performance. Empresas de alta performance têm clareza bem definidas, clareza e acordos. Então, o próprio colaborador ele tem que ter por escrito e isso tem que fazer parte da sua rotina. Então, o seu líder diariamente tem que estar reforçando essa clareza de comunicação para que ele enraize essa cultura. Só assim vai se manifestar uma alta produtividade, aquela comunicação direta, objetiva, quem que é o dono da cadeira, qual a expectativa que eu tenho em relação ao meu colaborador e qual a expectativa que ele tem em relação à empresa também. Então a falta de clareza ela é um detrator muito grande na produtividade. O segundo pilar, e é o pilar que sustenta a clareza, é o compromisso. O compromisso nada mais é fazer o que foi prometido, é assumir responsabilidade. Então eu aprendi que a responsabilidade ela é indelegável. Você como líder não transfira responsabilidade, não utilize muletas, não transfira os seus problemas para terceiros. Quando você faz, eu vou além, quando você faz um compromisso público, seja diante do seu time, você deve cumprir aquilo. Então o compromisso ele gera uma conexão, uma ponte entre o emissor e seu time. Então, se você quer que seu time abrace a sua causa, gere um compromisso, sobretudo público, com ele. Então não vai ter adiamento. Tem uma lei, vou aproveitar, tem uma lei que chama Lei de Parkinson. Não é mal de Parkinson. A Lei de Parkinson nos ensina que se a gente faz um compromisso com 30 dias, nós vamos cumprir esse compromisso com 30 dias. E a Lei de Parkinson também nos ensina que se você faz um compromisso que vai entregar em 10 dias, você hiperfoca, põe toda a sua energia no seu objetivo, naquele compromisso,
e cria uma sinergia para que a entrega seja feita nos 10 dias prometidos. Então, você assume a responsabilidade, hiperfoca na entrega e traz todo o seu time para o objetivo comum. Agora, vamos falar sobre o terceiro pilar do Manual de Cultura. O primeiro e mais importante é a clareza. O segundo, compromisso. E terceiro é excelência. Gente, excelência não é aquele perfeccionismo, mas é você cumprir bem feito o que você combinou, o que você prometeu, nada de entrega mais ou menos. Tem uma expressão que é over delivery. Entregue mais do que você combinou. A gente tem a noção entre preço e valor. Quando você coloca na cultura da empresa a excelência de fazer mais, de ser diferente dos iguais, o seu cliente, o seu prospecto, o seu aluno, o seu paciente, ele vai ter uma percepção clara de valor. E isso gera lealdade na marca, isso gera pertencimento, isso aumenta exponencialmente a chance desse cliente, de tão satisfeito, te indicar para 5, 10 pessoas. Lembrando que um cliente insatisfeito, ele é um detrator, ele tira 6 clientes da sua base. Então, vamos entender, excelência é fazer mais com menos, é fazer melhor, é entregar mais, é sobre valor que você vai impactar na vida do seu cliente. Como? Resolvendo uma dor, uma necessidade, um problema, um desejo, de forma genuína. Conduza o seu cliente à melhor percepção de valor possível. O quarto pilar do Manual de Cultura é o respeito. E isso se deve para todas as relações, sejam pessoais, empresariais, governamentais. São pessoas lidando com pessoas, independente do cargo ou a função que ele exerce. Na minha visão, na minha humilde visão, uma das coisas mais tristes e desrespeitosas são aqueles pessoas de alto escalão que chegam dando carteirada. A gente aprende, eu, por exemplo, aprendi no ecossistema a qual fui inserido, sobre coração ensinável e humildade intelectual. Então, eu, Vinícius, em todas as empresas que eu vou, eu faço questão de cumprimentar a tiazinha da limpeza, todos os colaboradores, todos os clientes. Eu gosto de sentir o clima organizacional. Mais uma vez, é servir, servir e servir. São pessoas cuidando de pessoas. Quando você tem uma instituição engessada, fria, você perde a sua identidade. Então, dentro da sua proposta de valor, lá no planejamento estratégico, você tem que colocar pessoas no centro de todas as suas ações. Só assim você vai construir uma empresa duradoura, focada em pessoas e, consequentemente, gerando valor. Bom, um outro pilar muito importante no Manual de Cultura é a integridade. Integridade se confunde muito com o conceito generalista de cultura, que a integridade é você agir corretamente mesmo quando ninguém está observando, te olhando. Está intrinsecamente ligado à ética empresarial. Então, quais são os valores da sua empresa? Então, quando o colaborador tem bem alinhado missão, visão e valores, ele tem um norte de como agir perante os seus clientes. Não só os colaboradores, mas o alto escalão da empresa, eles devem ter enraizados que alguns valores são inegociáveis. Você pode perder uma venda. Se isso ferir a integridade sua, da empresa, for dissonante aos valores da empresa, recuse. Então, valores são inegociáveis e isso é cultura. É cultura. Você é reconhecido por ter retidão. E por último, temos o pilar do desenvolvimento contínuo. Toda corporação deve ter uma trilha de conhecimento, que é no onboarding que você já apresenta o plano de desenvolvimento individual, o plano de carreira. Como eu costumo falar, será que essa empresa vai me levar para o ponto B? Então, é preciso criar a trilha de conhecimento, a trilha de capacitação. Invista sempre em cursos,
em planos de desenvolvimento individual, tem reuniões de kickoff, reuniões semanais, reuniões mensais, trimestrais. Esse tipo de reunião ele deve acontecer para que não haja uma ruptura e um desalinhamento dos seus propósitos com os propósitos dos seus colaboradores. Eles têm que estar todo momento revisitando o seu manual de cultura e colocando isso em prática. Então, somente a constância, o treinamento e esse compromisso de desenvolvimento individual dos colaboradores vão garantir que os seus colaboradores reflitam através de suas ações o manual de cultura da empresa, o como a empresa conduz, como a empresa age e como ela é vista perante a sociedade. Para que esses valores que compõem o manual de cultura organizacional de uma empresa se concretizem, você precisa de um gestor operacional que esteja alinhado com os valores da sua empresa. Missão, visão, toda a cultura, os valores. Quando o seu líder não compra a ideia, não compra o propósito, a proposta de valor, toda a cadeia de comando fica comprometida. E tem um termo que a gente utiliza que se chama comunicação gerencial, que nada mais é fazer chegar lá de cima a comunicação à operação. E esse papel do estratégico até o operacional, ele deve servir de comunicação do seu time tático. Então, a pessoa que você delega a gestão da sua empresa, ela é crucial para levar a sua informação, a sua proposta de valor, os seus objetivos, tudo aquilo que você materializa no seu manual de cultura e se concretiza de fato nas ações, nos comportamentos e o trato com o seu cliente final. Para sustentar crescimento, desenvolver pessoas e manter a cultura viva, o gestor precisa exercer liderança. Liderança não é sobre o cargo ou a hierarquia, é ter a capacidade de inspirar pessoas pelo exemplo, tomar decisões difíceis quando necessário e desenvolver outros líderes, equilibrando resultados com humanidade. O gestor que lidera, ele cria ambientes saudáveis, forma pessoas mais maduras e constrói resultados que se sustentam no longo prazo. Por isso, liderança não é algo que se alcança com um título. Você não aprende isso nos livros. É algo que se pratica todos os dias. E é a partir dessa mentalidade que o gestor operacional deixa de apenas conduzir a operação e passa a formar times engajados, líderes preparados e uma cultura que cresce junto com a sua empresa. E para ser um líder bem-sucedido, é essencial se apoiar em 5 pilares fundamentais, que se orientam comportamentos, decisões e a forma de conduzir essas pessoas no dia a dia. Então vamos lá. O primeiro pilar da liderança é o exemplo. A bem da verdade, é o único, a liderança pelo exemplo. Liderar começa pelo comportamento. O gestor não pode exigir do time aquilo que não pratica no dia a dia. Então, que vai muito uma coerência entre seus pensamentos com as suas ações. Pontualidade, seja o primeiro a chegar, seja o primeiro a entregar com excelência. Seja aberta a feedbacks e busca por desenvolvimento precisam ser vividos antes de serem cobrados. As pessoas observam muito mais aquilo que o líder faz do que aquilo que ele diz. É o exemplo que legitima a autoridade e constrói o respeito verdadeiro. O segundo pilar é a clareza. Olha aí a clareza novamente. Times não falham por falta de vontade, mas na maioria das vezes por falta de direcionamento, clareza nas informações. Então cabe ao líder garantir que todos saibam exatamente o que precisa ser feito. O porquê aquilo é importante e como deve ser executado e quais são os prazos esperados. E além disso, o time precisa de acompanhamento constante. Para o quê? Para entender se está no caminho certo. Precisa desse feedback.
Quando a entrega não acontece, a primeira pergunta do líder deve ser: fui claro o suficiente? E o terceiro pilar é o desenvolvimento. O líder, ele não mede o seu sucesso apenas pelos seus próprios resultados. Temos meta de esforço e meta de resultado, mas nós medimos pelo crescimento das pessoas que são lideradas. Desenvolver um time significa o quê? Ouvir, orientar, dar oportunidades, desafiar os que estão em alta performance e apoiar aqueles que necessitam de uma ajuda para se capacitar. Perguntar sobre aprendizados, objetivos de carreira, pontos de melhoria, faz parte da rotina de quem lidera de forma consciente. E lembre-se, pessoal, vamos fazer reuniões periódicas com o nosso time. É preciso ter uma escuta ativa das necessidades, das dores e dos anseios dos seus liderados. Pessoas que se desenvolvem entregam mais valor, elas amadurecem profissionalmente e fortalecem a sua empresa no longo prazo. O quarto pilar é a coragem. Liderar exige conversas difíceis. Assumir responsabilidade é difícil. Tomar decisões impopulares e agir com firmeza quando os valores da cultura são ameaçados. Então, ter coragem é dar feedback necessário, real, crítica construtiva, admitir seus erros, proteger o seu time quando for preciso e também desligar quem não se alinhar com a cultura da sua empresa, mesmo que tecnicamente essa pessoa seja muito competente. Evitar decisões difíceis, passar sujeira debaixo do pano, hoje significa criar problemas muito maiores amanhã. E por fim, o quinto pilar é a humildade, é o que eu chamo de coração ensinável e humildade intelectual. Os melhores líderes, eles sabem que não sabem tudo, estão de copo meio cheio. Eles pedem ajuda, reconhecem falhas, aprendem com os seus erros, os erros dos outros e dão todo o crédito ao time. A humildade, ela mantém o líder aberto ao aprendizado contínuo e fortalece relações de confiança multilaterais, bilaterais. Longe de ser fraqueza, a humildade é uma das maiores forças de uma liderança madura e sustentável. Então, esses 5 pilares, exemplo, clareza, desenvolvimento, coragem e humildade, sustentam uma liderança que gera resultados consistentes, formam pessoas fortes e mantém a cultura da sua empresa viva no dia a dia da operação. Este material foi construído para orientar comportamentos, decisões e a forma como fazemos gestão todos os dias. Nosso objetivo aqui é que esses princípios estejam enraizados na sua mente, na mente dos seus colaboradores e em cada atitude do seu time, especialmente daqueles que exercem papel de liderança, pois é no dia a dia da operação que a cultura se fortalece ou se perde. Então eu espero que esse manual seja vivido, praticado e revisitado constantemente, servindo como referência para manter a essência da VR Holding viva, mesmo em meio a crescimento e a complexidade das operações, e que ele também inspire outras empresas que ainda não possuem o seu material de cultura estruturado e entendem que crescer não é apenas escalar números, mas sustentar valores, e valores são inegociáveis, formando líderes e construindo ambientes saudáveis e duradouros.